Olá, estamos chegando para o nosso comentário dominical. Hoje, depois de uma semana conturbada política e juridicamente no nosso país. Olha, quando eu criei esse jornal, jogoaberto.net.br, eu o criei porque cansei de ver imprensa marrom. Cansei de ver jornalismo comprado por governo, jornal impresso, canal de televisão. Eu cansei disso. Eu tenho uma formatura cartesiana como jornalista profissional. E foi como jornalista profissional que nós escolhemos um curso de especialização junto à melhor equipe de professores de jornalismo do Brasil àquela época, da PUC do Rio de Janeiro, chefiado pelo nobríssimo profissional de imprensa e de saudosa memória, professor Maurício Azedo. Jornalismo mascarado, jornalismo safado, mentiroso, vendilhão, corrupto, que recebe propina para difundir a mentira. Não é jornalismo. Jornalismo é aquele que, embora pequeno, lá distante, sem ser um canal de televisão, mas alugando um espaço no YouTube, como eu fiz. E eu não iria alugar um espaço no YouTube para fazer jornalismo de quinta coluna. E eu começo o meu comentário de hoje, meu Deus, que país virou o Brasil? Meu Deus, que justiça é essa? É o modelo de justiça salomônica? Que me desculpem os nobríssimos ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. O que nós estamos vivendo em nosso país é de uma indignação insuportável, indigna mesmo, na maior plenitude. Não dá para acreditar numa justiça que tergiversa quando tem mais missões a cumprir do que ser fiel com os ditames das leis dirigidas pela nossa Carta Magna Constitucional. Eu, juiz, para escamotear a verdade, para dar um voto político numa corte de justiça, jamais. Com a formação de integridade moral do meu pai e de minha mãe, jamais. Fosse ele quem fosse. Não vou agredir ninguém. Não vou atacar ninguém. Mas em poucos minutos eu vou fazer uma narrativa. Aconteceu algo no Brasil estranho, que de repente um ex-presidente condenado, prestem bem atenção, é tirado da cadeia ao arrepio da lei sem sequer cumprir a metade de sua pena. O tiraram. E quem tirou? A Suprema Corte de Justiça do nosso país. Ora, o presidente da República, Lula da Silva, tem uma história bonita. A história de luta daquela criança que saiu num pau de arara para São Paulo, lá cresceu, virou torneiro mecânico, líder sindical e depois virou político. Mas, depois de tanta luta, conseguiu um título que nenhum outro, eu tenho certeza, conseguirá dentro do nosso país. Pelo nível de educação que ele tinha. Apenas o curso ginasial. Mas, líder
sabia convencer, tinha um discurso da esquerda, e o povão gosta de discurso de esquerda. Eu fui deputado, eu era de esquerda, eu era de oposição, eu era terrível. E me elegi 3 vezes deputado sem cobrar um voto. Eu não precisava. Eu me elegi com meu discurso, com meus argumentos, com minhas propostas, como assim se elegeu o presidente Lula, presidente da República. Mas, até o seu primeiro mandato, ele andou bem. Mas do segundo mandato em diante, eles formaram uma gangue de empresários ricos que desvirtuaram à luz a imagem do seu governo, a ponto de ser condenado por corrupção e, juntamente com ele, uma safra gigante de empresários e seus filhos e assessores. Tudo na cadeia. O que foi isso? Justiça salomônica, que prende um presidente, que toma a decisão de botar na cadeia o maior líder político àquela época do Brasil. Mas, depois de uma reviravolta na política do Brasil, aparece um capitão do Exército, ou da Marinha, da Aeronáutica, sei lá, para mim do Exército, o capitão Bolsonaro, que era um deputado federal rebelde do Rio de Janeiro e que fazia tumultos oratórios dentro daquele plenário da Câmara Federal da República Federativa do Brasil. E partiu por uma campanha depois que não tinha o grande Lula na sua frente. E tendo a Dilma na presidência, ele decidiu se candidatar a presidente sozinho, sem ninguém. Saiu como cavaleiro solitário por todo o país, fazendo campanha. Em pouco tempo ele conseguia ver a sua fala real, sincera, não culto, mas o suficiente para convencer uma sociedade cansada de ver corruptos no poder. Mas, eleito presidente, passou a ser perseguido pelo judiciário. Por que o judiciário? Porque a maioria da Suprema Corte do Brasil, do STJ, foi nomeada pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Mas isso é obrigação do governante. Isso não quer dizer que aquele ministro escolhido no governo de alguém esteja preso àquele governo para cometer idiosincrasias terríveis, ao ponto de ruborizar a face de quem tem formação íntegra, moral, ética, de família pobre, mas porém nobre. E como jornalista eu venho acompanhando. Meu Deus, o que nós estamos vendo? Prestem atenção. Tiraram um condenado da cadeia, o descondenaram. Passaram por cima de uma lei que não poderia nunca passar. Chamada de lei da ficha limpa, até porque ele estava apenas com 2 anos de cadeia e a prisão dele era de 8 anos, 8, 9 anos. Mesmo assim o tiraram da cadeia e o fizeram candidato, atropelando, debochando da lei da ficha limpa. E que justiça é essa? Que não cumpre a lei. Que não cumpre a lei. Se nós tivéssemos uma justiça salomônica, nada disso teria acontecido. E o Brasil de hoje seria um outro Brasil. Destituíram
do partido deste candidato que foi buscado, porque somente ele poderia ter a capacidade de convencer os miseráveis deste país, que são muitos, famintos, desempregados e que facilmente se deixam iludir com promessas mentirosas. Olha, sinceramente, como eu nunca imaginei de ver isso no meu país. E quem está dizendo isso aqui é um jornalista íntegro, de 77 anos de idade. Se quiserem mandar me prender, mandem. Mas vocês vão prender um homem, não um corrupto, não um ladrão ou um político degenerado. Mas juntamente com este político, que era o chefe do grupo de corrupção, prender os mais ricos empresários do país. Foi a justiça do país que prendeu todos eles. E depois soltaram todos eles. E depois fizeram dele candidato. E agora vem o mais grave: tirar os direitos políticos de um político sem nenhuma nódoa no seu governo. Paciência. Paciência. Tudo bem que quisesse devolver o poder ao Lula, porque a maioria dos ministros do Supremo Federal e do Tribunal Superior Eleitoral foram nomeados pelo PT. Tudo bem. Se eu tivesse sido nomeado pelo PT, eu teria a integridade de agir de forma correta, digna, usando o que eu sempre aprendi com os meus currículos escolares. A justiça salomônica do grande rei Salomão. Mas nós estamos vendo no Brasil, eu assisti uma entrevista hoje do presidente Bolsonaro numa televisão Jovem Pan, ele vindo de São Paulo e desembarcando, indignado. Como é que caçaram os direitos políticos dele? Olha, gente, ou é muito ódio, ou é uma justiça serviçal demais, que está mais a serviço de alguém ou de partidos do que propriamente de se conduzir por nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. É preciso que jornalista profissional, ético, retilíneo, tenha a dignidade de levar aos seus leitores a verdade. Porque a verdade é como uma bolha debaixo d'água. Pode até demorar, mas ela vem à tona. Eu confesso aos senhores que eu estou estupefato. Tudo bem. Vem a eleição dos candidatos. Depois, as informações de que as urnas eletrônicas não são corretas, não são fiéis, não são ortodoxas. Tanto que a fábrica delas trocou todas elas dos Estados Unidos por uma urna que na hora que você vota, você recebe o seu voto impresso e confere se ele foi o voto que você digitou. Mas o Brasil não aceitou, a justiça não, ninguém quis, foi uma revolta, uma revolução, ninguém aceitou o voto impresso. Aí deu no que deu. Essa bandalheira toda aí que a gente viu, e deixa todo mundo duvidoso, será que foi eleições limpas? Será que não foram eleições limpas? Só Deus sabe que tipo de eleições fizeram. E a sociedade, que é quem paga o salário de todos, que é quem banca todos, que vive no regime de democracia, que é quem paga a riqueza, é o salário rico, a mordomia do ministro do Supremo, que paga a mordomia dos parlamentares, quer sejam senadores ou deputados federais. Ter que tolerar isso, a sociedade ter poderes
deles que não se pode mais confiar. Olha, só quem não tem hombridade, caráter retilíneo, educação lá do lado, aquele lá de casal feliz, correto, que respeita e ensina de como caminhar num país com tantos desvios para que seu filho não seja amanhã um degenerado social ou um degenerado político. Olha, o Partido dos Trabalhadores perdeu 2 presidentes. Um foi condenado, foi preso, e a outra, a dona Dilma Rousseff, foi destituída do poder por incompetência, por práticas imorais, por falta de conduta ortodoxa. Este comentário eu faço em nome da família brasileira, da sociedade brasileira, das famílias retilíneas, dos cidadãos, dos jovens que têm boa formação do lar, não só da escola, porque a formação retilínea quem dá é a família, é o pai, é a mãe, é o tronco, os avós, o tronco familiar, porque se conhece gente é pelo sangue, pela hereditariedade. Eu quero dizer que, lamentavelmente, o Brasil está vivendo o momento mais imoral, repito, mais imoral de sua história política, por conta de uma justiça eleitoral que tira da cadeia o condenado. Apenas no 2º ano de mandato e foi condenado a 8, 9 anos. Devolve a ele os direitos políticos que tem uma lei que diz. Tem uma lei que diz que político condenado automaticamente tem 8 anos de direitos políticos cassados. E se esse país fosse um país de vergonha, de justiça mais justa, salomônica, político ladrão jamais deveria ser candidato. Duvidamos que na democracia americana possa acontecer de um governador ser condenado, preso, de um presidente condenado, preso, e na eleição seguinte, pouco tempo depois, tirarem-no da cadeia e fazer dele presidente. Gente, é para aceitar isso? É para aceitar isso? É para a família retilínea católica, ortodoxa, aceitar isso? A minha formação não permite. Eu tenho pena do presidente Lula, porque parece que ele saiu da cadeia descompensado, ele não diz mais coisa com coisa, ele se transformou numa verborréia chula diária, quando, se fosse bem assessorado, teria um discurso bem feito por um jornalista competente, para não dizer as aleivosias e posicionamentos que definem que ele é um homem semi-analfabeto. Ele deveria reconhecer isso, ter a humildade de reconhecer e dizer: façam meus discursos com a redação correta. O meu tema é esse, eu quero dizer isso, isso e isso. E o assessor prepara. Mas o pior é que o presidente Lula chega lá fora agora e vai falar em reuniões de representantes de países internacionais. E o discurso dele, para quem tem cultura, para quem tem preparo, meu Deus do céu, é um desastre na opinião, na conjugação verbal. Ele não tem a mínima condição de fazer discurso de improviso. E tem, se ele for falar somente para os analfabetos como ele. Eu acho que tem muita coisa para acontecer no Brasil. Existe uma contrariedade dentro das casernas dos armamentos da nossa própria Marinha, Exército e Aeronáutica.
Ninguém sabe o que vai acontecer com esse país. Porque nós temos colégios militares que estão se reunindo, e eu tenho essa informação. Não vou dizer do que tratam, porque a gente tem sempre um amigo lá dentro. Existe uma inquietação com tudo isso, uma indignação com tudo isso, porque o que está acontecendo no Brasil de hoje é pior do que aquilo que aconteceu em 64. E agora, vamos continuar convivendo com tudo isso, vendo tudo isso, e quando é que vão buscar justiça salomônica? Essa aí não é salomônica, não. Tirar um candidato da cadeia, condenado por corrupção a 8 anos, no segundo ano ela tira, o transforma em candidato atropelando e esmagando como um trem passando por cima de um animal. A lei da ficha limpa, o presidente Lula não podia ser candidato. Que fosse um outro nome do PT, Zé Dirceu e outros. Mas tudo isso são nódoas, irrecuperáveis nas togas de muita gente. Infelizmente, como jornalista altivo, independente, meu portal é independente, vocês podem até mandar tirar do ar. Mas o que nós vivemos nesse país, nesses últimos 4, 5 meses, foi a maior imoralidade jurídica e política que vai para os anais da história do nosso país. Assino embaixo, jornalista Tomás Teixeira. Tchau e até o próximo domingo.